pensando que não dava para falar em direitos humanos como aquele discurso cosmopolita dos anos 90, né? E a gente tem que falar com direitos humanos, de direitos humanos para enfrentar os problemas postos, né, pela nossa situação atual. Então, o desafio foi esse. Tentamos, junto com o Paulo Endo, com a Nery, todo mundo, tentamos desenhar, né, esse curso. E esse curso é oferecido por, digamos assim, grupos, né, quer dizer, por professores do IFIX, né, aliados à Diretoria Executiva de Direitos Humanos, professores da USP, que fazem parte do grupo do Instituto de Estudos Avançados, e professores da Unesp, que são associados ao IPRE e ao Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas. Então, esse foi o critério, né, de convite dos professores. E aí, bom, em alguns casos, né, a gente convidou colegas que não fazem parte, né, dessas redes, né, ou desses locais, né. Aí, só que quando o curso, digamos, foi suspenso devido ao início da pandemia, o programa era acho que, né? Ele cabia, né? Agora, um ano depois, né? Um ano de pandemia depois, eu fiquei em dezembro, né, quando a Nery me falou, não, vamos fazer o curso online, eu pensei, bom, tem que ter, né, uma aula sobre pandemia, né, sobre Covid. E aí a pessoa, né, quer dizer, era a primeira pessoa que a gente pensa, né, que até, né, quer dizer, que a nossa companheira lá no grupo de pesquisa de direitos humanos, mas porque tem uma trajetória de pesquisa sobre o tema, e além disso, né, principalmente porque tem uma atuação como intelectual público muito relevante, né, nesse período, desde o início da pandemia, né, foi a Deise, né, a professora Deise Ventura. Né? E eu mandei aquele e-mail como quem, né, acha, não vai aceitar, né? E ela aceitou. Então, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo que você está aqui, né? Porque, primeiro, para ter ouvido, né? E depois porque você salvou, né, a atualidade do discurso, né, para o público, né? Ou seja, você vai falar, né, da questão mais premente, que mais nos aflige, né, do ponto de vista de uma pesquisadora experiente e uma atuante na área. Então, para quem não conhece, a professora Deise Ventura é professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde é coordenadora do programa de pós-graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. É também professora da pós-graduação em Relações Internacionais, do Instituto de Relações Internacionais da USP, onde fez sua livre docência em Direito Internacional. É doutora em Direito Internacional e mestre em Direito Comunitário e Europeu pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, graduada em Direito e mestre em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria. É presidente da ABRE, né, Associação Brasileira de Relações Internacionais, editora executiva da revista Saúde e Sociedade e membro do grupo de pesquisa em Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública e da Comissão de Ética da USP. Também é membro da Comissão Lancet sobre as sinergias entre a cobertura da saúde global, segurança da saúde e a promoção da saúde. Em 2020, tornou-se consultora para temas relacionados à pandemia da Sala de Coordenação e Resposta à Covid da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, co-coordena o projeto de pesquisa de direitos na pandemia. Então, né, sem mais palavras, eu passo a palavra para a professora Deise. Muito obrigada, Andrei. Jamais recusaria um convite teu, a menos que fosse realmente impossível para mim. Tu és uma referência muito importante em todos esses anos de estrada e também a ideia de seguir falando, seguir formando pessoas capazes de pautar os direitos humanos é mais urgente do que nunca. Nós temos nesse enfrentamento à pandemia como primeira dificuldade fazer com que o fenômeno seja abordado a partir do enfoque dos direitos humanos. É a nossa primeira e maior
dificuldade, e eu posso dizer com absoluta serenidade que nós jamais conseguimos fazer isso. Não apenas no Brasil, mas são pouquíssimos os lugares do mundo em que respostas à pandemia foram pautadas por um enfoque de direitos humanos. No plano internacional também existem dificuldades importantes, embora a Organização Mundial da Saúde, ao ter como ethos, como característica essencial, o basear-se em evidências científicas e obedecer a uma lógica de saúde pública, apesar de todos os seus limites, ela ainda é uma voz de defesa de um enfoque de direitos, mas com enormes obstáculos e dificuldades. Então, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu parabenizo e agradeço, na pessoa do Andrei, a todos os organizadores do curso, saúdo a todas e todas que estão conosco hoje. Eu ressaltaria nessa apresentação generosa que o Andrei acaba de fazer de mim, o fato de que há 12 anos atrás, eu passei a trabalhar com o tema das pandemias como meu tema principal de pesquisa, o que não é comum entre os pesquisadores de ciências sociais e humanas aqui no Brasil, e tampouco é comum no exterior. Na época, eu publiquei meu primeiro artigo sobre pandemias e estado de exceção em 2009. E na época, muitos colegas meus juristas, a minha origem é jurídica, mesmo que eu tenha passado pelo Instituto de Relações Internacionais e esteja hoje na Faculdade de Saúde Pública, eu nunca deixei de trabalhar a regulação, essencialmente, e, obviamente, direitos humanos e outros enfoques éticos, mas o fato é que poucos compreenderam que esse era um tema importante. Eu brinco sempre que alguns colegas disseram, puxa, que pena, a Daisy agora virou meio hippie, né? Trabalhar com gripe, pandemia e etc. O pessoal estava achando estranho, e hoje há um reconhecimento sobre a extraordinária importância dessa temática. Mas o fato de eu trabalhar com esse tema há tantos anos, de fato, permitiu que eu me desse conta e aportasse para o debate público alguns elementos que não são comumente identificados nesse debate, e é o que eu vou tentar fazer com vocês hoje, ao abordar especificamente pandemia e direitos humanos. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui uma apresentação, mas também, se existir qualquer problema, eu não preciso dela obrigatoriamente. Só pergunto se vocês estão vendo a apresentação. Sim, professora. Muito obrigada. Então, quero, em primeiro lugar, depois desses 11, 12 anos de estudo sobre o fenômeno das pandemias, eu queria começar dizendo para vocês que não existe nada de novo nesse processo que nós estamos vivendo hoje. Essa ideia de ineditismo da catástrofe sanitária relativa à Covid-19 é uma ideia que não procede para quem estuda de fato esse campo. E me explica, eu vou demonstrar isso para vocês agora a seguir, essa ausência de novidade, e é justamente essa ausência de novidade que me dá o tom que me parece mais importante para uma abordagem de direitos humanos do fenômeno pandêmico. Eu sintetizo isso nessa frase conhecidíssima do Walter Benjamin, na obra intitulada Charles Baudelaire. Ele diz que as coisas continuem como antes, eis a catástrofe. Aí, nesse texto, de uma forma bem mais extensa, ele vai dizer que nós deveríamos pautar o nosso conceito de progresso sobre a ideia de catástrofe, né? O quanto isso seria importante. Mas eu espero convencer vocês disso ao longo dessa exposição. É absolutamente insustentável a permanência do atual estado de coisas, e a pandemia de Covid-19 é apenas um elemento desse estado de coisas. Eu diria que, numa abordagem de direitos humanos,
nós vamos encontrar elementos que, se nós formos recortar a partir de uma cronologia, estarão situados antes, durante e depois das crises pandêmicas. Nós tivemos definidas como pandemia nesse século XXI a gripe H1N1 em 2009 e 2010, hoje a Covid-19, mas no século passado nós tivemos duas grandes pandemias, a chamada gripe espanhola e a chamada gripe aviária. Já não se usa mais esse tipo de definição que identifica uma nacionalidade ou identifica uma região. É uma regra da Organização Mundial da Saúde que as doenças não sejam mais identificadas a partir desse tipo de selo de nacionalidade ou localidade, para não gerar estigma em relação às pessoas originárias desses locais, mas eram os nomes que historicamente eram utilizados, e existe uma controvérsia na literatura sobre se o fenômeno do HIV/AIDS foi ou não uma pandemia. A OMS não reconhece como uma pandemia, mas grande parte da literatura do campo de saúde global reconhece. Então, nós estaríamos na segunda pandemia do século XXI, e do século XX para cá nós estaríamos na quinta pandemia. Quando nós falamos no antes, um enfoque de direitos humanos precisa levar em conta as origens ambientais desses fenômenos. Se nós observarmos as mais recentes, nós teremos, no caso da gripe H1N1, as primeiras notificações da existência da doença em fazendas do Texas, nos Estados Unidos. Isso é pouquíssimo mencionado. Quando se fala da origem da Covid-19, existem todas essas alusões à China e acusações muito sérias à China como viveiro das mutações virais e das pandemias, por uma série de razões, inclusive acusações que vocês conhecem relativas à eventual fabricação em laboratório de determinados vírus, mas quem conhece o assunto sabe que essas mutações virais podem acontecer em qualquer lugar do mundo. E o que nós observamos é que a forma de produzir alimentos, a nossa estrutura de produção, e particularmente a pecuária, ela tem favorecido enormemente a emergência de novas doenças e a reemergência de doenças consideradas erradicadas. Esses primeiros casos de H1N1 surgem, então, em 2009 nos Estados Unidos, mas a doença ganha escala no México. Inicialmente é a doença chamada de gripe suína, depois, por pressão dos produtores de carne, ela passa a ser chamada de gripe H1N1 e se firma com essa denominação. Mas nós temos claramente aqui o confinamento de uma grande população de animais num só local como uma forma de favorecer de maneira muito intensa, a partir da inserção de um patógeno inesperado nesse ambiente, de criar uma doença com as características que tem uma gripe, uma doença infecto-contagiosa de uma forma geral, grande capacidade de propagação e, em alguns casos, uma letalidade significativa e sequelas significativas também. Uma outra questão muito importante que aparece nas crises do Ebola é o fato de que a miséria faz com que as pessoas invadam os habitats naturais em busca de recursos para a sobrevivência, passem a viver e a ter contato com patógenos que não fazem parte da sua, digamos assim, história epidemiológica, mas também consomem carne de animais silvestres que jamais foram consumidos antes. Enfim, a pobreza tem uma relação muito grande com a emergência de novas doenças, e também o desmatamento tem uma relação importante, as mudanças climáticas. Então, aqui, um enfoque de direitos humanos que olhe para as questões ambientais da pandemia é um enfoque da maior importância, e eu não vou fazê-lo hoje. Um outro elemento muito importante de direitos humanos, quando a gente analisa as pandemias, também anterior aos episódios pandêmicos, é o estudo dos determinantes sociais da saúde. Essa é uma expressão muito comum na área de saúde, não sei se é comum para vocês. A gente diz que na história da saúde global existem duas grandes vertentes. Uma delas é a medicina colonial, que procura construir respostas pontuais às doenças, o que a gente chama de bala mágica, identifica uma doença, tenta erradicá-la, mobiliza a cooperação internacional, os filantropos, aqueles que propõem
o que a gente chama de filantrocapitalismo, e isso faz com que, em algumas regiões mais pobres do mundo, a gente tenha, num mesmo centro de saúde, o coquetel para HIV/AIDS mais atual que possa existir, e numa sala ao lado a gente tenha uma menina adolescente morrendo no parto por falta de assistência básica. Então, nós temos essa corrente que visa também abordar a saúde como um mercado, como tecnologia, mercado de seguros, saúde inclusive, e em contraposição a essa corrente nós temos a vertente do que a gente chama de determinantes sociais de saúde, que são o reconhecimento de que a nossa saúde depende de uma série de fatores que vão muito além da nossa herança genética e da nossa condição clínica, digamos assim, e que são moradia, educação, trabalho, acesso a redes de apoio, a condições de trabalho, condições de regularização migratória, quando nós falamos nos migrantes, exposição à violência, vulnerabilidade, tudo isso é considerado determinante social da saúde e precisa ser analisado. A escala que ganhou a pandemia de Covid-19 e os efeitos que ela causou derivam desses determinantes sociais da saúde, de tudo isso que está traçado antes que a pandemia advenha de fato. E também um outro aspecto que me parece um enfoque necessário de direitos humanos das pandemias anterior ao surto é o estudo das políticas de austeridade, que são também determinantes dessas condições que farão com que as pandemias ganhem a escala que elas têm ganho, particularmente essa pandemia, e nenhum deles será o enfoque que eu adotarei hoje. Eu estou tentando só dizer para vocês tudo que a gente não fará ou que a gente tocará em alguns pontos, mas para mostrar para vocês a imensidão do tema, a riqueza do tema e, na minha opinião, o fato de que nós devemos obrigatoriamente abordar as pandemias sob o enfoque de direitos. Durante a pandemia, aí, aqui sim, nós estamos vivendo no nosso cotidiano há mais de um ano essas questões, as questões de direitos humanos durante, com muita força, as medidas quarentenárias no mundo inteiro, elas são discutidas. Então, aqui nós temos as barreiras sanitárias, nós temos a suspensão de atividades não essenciais. Muito raramente no mundo nós temos o que se chama de lockdown. No Brasil, essa expressão tem sido utilizada de uma forma totalmente equivocada. Lockdown é uma palavra que tem origem nos Estados Unidos, no sistema carcerário, quando se verificava a ocorrência de um motim. Então, lockdown é ninguém entra, ninguém sai. Depois, essa expressão se estendeu ao uso em eventos considerados de emergência, como incêndios, como ameaças à segurança, mas, de fato, poucos países fizeram, a China é um deles, de fato, o ninguém entra, ninguém sai, que corresponde ao lockdown. No Brasil, a utilização política dessa expressão para tentar exagerá-la, para tentar mostrá-la como medida extrema, que ela, de fato, é comum, mas não corresponde à realidade. Nós não temos notícias de lockdown verdadeiro no Brasil, mas esse debate, de fato, faz com que essas medidas pelas quais a proteção de saúde pública implica a restrição de liberdades individuais seja conhecido de vocês. Aqui, claramente, nós temos uma questão de direitos humanos. No Brasil, uma peculiaridade notável, porque enquanto o mundo inteiro discute os impactos negativos sobre os direitos humanos das medidas quarentenárias que foram tomadas pelos estados e apontam, inclusive, exagero em determinados casos, no Brasil existe uma resistência a essas medidas que elas são, em momentos que elas são necessárias, e a violação de direitos decorre da omissão em relação à aplicação dessas medidas em muitos casos, não sempre, Nós também temos medidas quarentenárias mal aplicadas. A gente pode falar sobre isso se vocês quiserem depois. Existe a questão da democracia e do Estado de Direito. Claro, nós temos governos que se aproveitam da pandemia para concentrar poder, para atacar o Estado de Direito, aproveitam a instabilidade. Essa é uma questão histórica bastante presente no desenrolar das epidemias ao longo dos séculos. Muitos historiadores da saúde vão identificar esse efeito de desordem que as crises sanitárias vão provocar.
Existe a questão da proteção social, que nós estamos vivendo muito intensamente no Brasil, mas que se colocou no mundo todo. Eu, particularmente, defendo que a adoção de medidas quarentenárias seja condicionada a medidas de proteção social. Acho que isso deveria ser consagrado na nossa legislação e também em tratados internacionais. Quando uma autoridade restringe direitos fundamentais para a proteção da saúde pública, para que essas medidas sejam eficazes, inclusive, mas, sobretudo, para minimizar o impacto sobre o direito das pessoas, deve ser estabelecida, espero que um dia seja, a indissociabilidade entre medida de proteção da saúde pública e medida de proteção social. Isso significa que quem adota uma quarentena deve tomar providências imediatas para proteger econômica e socialmente as pessoas atingidas pela redução da atividade econômica, pela restrição da circulação. E depois tem a questão do direito à saúde, direito à vida, que se expressa de uma maneira muito forte em relação ao acesso à vacina, hoje um grande debate no Brasil, o acesso a leitos de UTI, o acesso a insumos, a própria atenção à saúde, aqui diversos outros aspectos associados. A gente vai muito rapidamente falar sobre isso no final, o direito ao luto, todo o direito à educação, uma série de direitos que se redimensionam aqui diante da pandemia, mas claro que particularmente o direito à saúde e o direito à vida, isso também é um enfoque de direitos humanos importantes. E nós vamos, por muitos anos ainda, falar sobre direitos humanos e pandemia no depois. O impacto desse evento sobre o sistema de saúde é um impacto devastador, que terá consequências em matéria de financiamento do sistema de saúde, riscos para a universalidade do sistema. Nós teremos uma piora dos indicadores de saúde, dos indicadores econômicos e sociais de uma forma geral, com um grande impacto sobre os direitos humanos. E nós temos uma grande questão que é a memória, a verdade e a justiça, que é a questão da responsabilização dos agentes públicos pelas respostas à pandemia, e desse ponto, sim, eu vou falar um pouquinho para vocês ao final. O que eu resolvi falar de acordo com a apresentação que o André fez, vocês vão entender por quê, é o fato de estar numa escola de saúde pública e de ser alguém que trabalha com direitos humanos e saúde dentro de uma escola de saúde pública, que me leva a fazer uma abordagem um pouco mais profunda da pandemia e dos direitos humanos, tentando mostrar para vocês questões transversais que estão aqui, que são pouco mencionadas no debate. Primeiro, eu queria começar desmistificando com vocês a ideia, porque vocês têm falado de direito internacional dos direitos humanos, e isso é muito importante, mas eu queria desmistificar a ideia de que o direito internacional da saúde, que a cooperação internacional em saúde se orientam pela melhora da saúde das populações, pela garantia do direito à saúde ou pela proteção dos direitos humanos. Se vocês olharem aqui o evento que é considerado fundador do direito internacional da saúde e da cooperação internacional em saúde de um modo geral, que é a primeira Conferência Sanitária Internacional de 1851, muitos textos dizem que os estados começam a cooperar para melhorar a saúde dos povos em 1851. Isso é falso. Aqui está a ata da reunião. Quando vocês veem essa ata dessa conferência, que foi convocada pela França e da qual participaram mais 10 estados europeus, alguns deles que não são mais hoje estados, como a Sardenha ou a Toscana, mas são essencialmente 11 estados europeus e a Turquia. Eles se reúnem com o objetivo de regular de uma maneira uniforme o sistema das quarentenas e dos lazaretos no Mediterrâneo. Esse é o objetivo da primeira Conferência Sanitária Internacional. E eu vou mais além. Esse é o objetivo dos 100 primeiros anos de cooperação internacional e de algumas dezenas de tratados internacionais relativos à saúde que foram construídos nesse primeiro século de cooperação, que vai culminar em 1951 com o primeiro Regulamento Sanitário Internacional. Em 46 se cria a Organização Mundial da Saúde, ela começa a funcionar em 48, mas disso a Dominique Kerouadan, que é médica e advogada, uma grande figura que criou a Cátedra de Geopolítica da Saúde Mundial no Collège de France em 2013, ela vai dizer: existe aqui, nesse início do que a gente chama de diplomacia da saúde, existe um paradoxo constitutivo. O objetivo não era
dos estados não era a saúde das populações, e sim minimizar o impacto das quarentenas, das medidas protetivas de saúde sobre o comércio. Então, a ideia é minimizar efeitos nocivos sobre o comércio, e aqui já existe uma tensão entre saúde e comércio, uma tensão entre interesses humanos e interesses econômicos, uma tensão entre a ciência e o lucro, e por isso ela vai dizer que essa tensão ela é constitutiva do paradoxo da saúde internacional, né? Essa questão não nos é estranha, né? Nós estamos mergulhados nesse debate sobre essa tensão. Existe a tensão real e existe a tensão que é artificialmente apresentada. Não podemos confundir as duas coisas. De fato, na esfera internacional, essa tensão é presente e ela se traduz também nas esferas internas, não em relação às medidas quarentenárias apenas, mas em relação a um espectro muito mais amplo. Para resumir esses elementos da cooperação internacional que são muito importantes para o enfoque de direitos, eu vou muito rápido aqui. Eu digo apenas para vocês que a comunidade internacional começa combatendo doenças específicas, ou seja, ela começa criando regras comuns e estabelecendo iniciativas conjuntas em diferentes versões do principal instrumento internacional nessa matéria, que é o Regulamento Sanitário Internacional, que vai ter diferentes versões em 69, depois em 1981. A ideia aqui é que se combata doenças específicas, as chamadas doenças quarentenárias, peste, cólera, febre amarela, varíola, tifo exantemático e febre recorrente. Então, esses instrumentos internacionais combatem doenças específicas, até que nós tenhamos uma grande inovação em 2005, que é o atual Regulamento Sanitário Internacional, entrou em vigor em 196 estados em junho de 2007, que cria a definição de emergência de saúde pública de importância internacional. Cria essa definição, e esse instrumento, que então é vigente em quase 200 estados, ele diz que a contenção da propagação internacional das doenças deve respeitar os direitos humanos, a dignidade humana, e prevê uma série de regras específicas sobre como devem ser tratadas as pessoas quando acontece uma emergência de saúde pública de importância internacional. E é um instrumento que tem sido ausente do debate público, não tem sido mencionado, e isso não é um acaso, né? Não é um acaso porque tanto o multilateralismo é combatido, como os enfoques de direitos são combatidos. E nas respostas nacionais há raras referências aos dispositivos do RSI, não é o caso do Brasil. A nossa lei, a chamada nova lei da quarentena, que foi adotada no início de fevereiro pelo Congresso Nacional, reproduz a obrigação de respeito aos direitos humanos, mas não desenvolve, além desse, digamos assim, comando geral de respeito à dignidade humana e aos direitos humanos, isso não se desenvolve na regulamentação da resposta como a gente gostaria. O que é uma emergência de saúde pública de importância internacional? É um evento extraordinário que constitui um risco para a saúde pública para outros estados, devido à propagação internacional da doença, e que potencialmente exige uma resposta internacional coordenada. Aqui existe um campo enorme de debate para os direitos humanos, porque muitos acadêmicos, muitos críticos vão dizer que essa definição de emergência é uma definição limitada e insuficiente. Vocês veem aqui que o que está em jogo não é a gravidade da doença, o que está em jogo não é o número de casos, o que está em jogo não é quem são as populações atingidas, o potencial dano para a saúde dessas populações. O que está em jogo é a propagação internacional, ou seja, vai ser uma emergência internacional se tem risco de se estender, e alguns críticos como eu vão dizer se tem risco de chegar no mundo rico, né? Se tem risco de chegar ao mundo desenvolvido, se o vírus sairá do lugar de onde ele jamais deveria ter saído, principalmente quando a gente fala em doenças endêmicas, as doenças chamadas doenças da pobreza. Um aspecto importante aqui a ser notado é que as negociações desse tratado só se desbloqueiam depois do 11 de setembro de 2001. É ali que a comunidade internacional se dá conta de que ela não tem um instrumento capaz de responder a uma emergência relativa ao bioterrorismo. Depois acontece, logo depois dos atentados de 11 de setembro, acontece aquela distribuição de envelopes com antrax, que causa um grande sobressalto, atinge alguns jornalistas, é enviada a políticos também
nos Estados Unidos e mata funcionários dos Correios, tristemente, né, que tocaram nesses envelopes com antrax. E depois, um elemento também da maior importância foi a síndrome respiratória aguda grave, a sigla em inglês SARS, que vai surgir ali entre 2002 e 2003 na China, e que vai se propagar rapidamente, não se compara ao que foi a gripe H1N1 e muito menos a Covid-19, mas vai dar uma ideia do quanto a circulação internacional, principalmente o transporte aéreo, a circulação para turismo e para negócios, o quanto ela é capaz de fazer com que a propagação internacional de uma doença seja muito rápida e o quanto o mundo não estava preparado para responder a essa propagação. Então, aqui nós temos uma definição de emergência que é muito importante ser analisada a partir do prisma dos direitos, porque essa definição de emergência ela consagra especificamente o potencial de propagação, de maneira que doenças que causam enorme dano às populações do mundo não são consideradas emergências internacionais, porque não têm potencial de propagação. E aqui eu já introduzo, junto com esse ponto, outro tema para vocês, que é um aspecto importante da mensagem que eu quero transmitir para vocês, que são os riscos da singularização dos episódios. Aqui eu cito um sociólogo da saúde que eu admiro muito, que é Henri Bergeron, que com um conjunto de colegas publicou um livro importante sobre a resposta francesa à pandemia, e ele vai dizer: se a gente singulariza um episódio, a gente se priva de ver os aspectos estruturais que determinam a evolução desse episódio, às vezes até a sua origem, as suas consequências, e a gente não consegue tirar lições, né? Como hoje, no mundo inteiro, todas as pessoas são especialistas em pandemia, né? De terraplanistas até grandes intelectuais abordam esses temas, a gente vê claramente uma tendência à singularização, episódio inédito, inesperado, né? Eu vou demonstrar para vocês agora o quanto ele já foi previsto, mas antes disso eu quero dizer para vocês um risco enorme para nós, estudiosos e ativistas de direitos humanos, é singularizar esse episódio, né? Não há singularidade. E uma das muitas formas de mostrar a ausência dessa singularidade é dizer para vocês que, nesse momento, no mundo, nós temos duas emergências internacionais em curso. A gente não ouve falar disso, né? Mas a Covid-19 não é a única emergência em curso. A poliomielite é uma emergência internacional desde 2014, só isso já seria suficiente para nós questionarmos o que é uma emergência. Como é possível que uma emergência dure desde 2014? Vocês já viram uma emergência de 7 anos? Essa é uma. Tá? É a poliomielite. Quando a gente vê as características dessa emergência, a gente entende rapidamente por que ela persiste e ainda persistirá. Ela surge do desmonte dos sistemas de saúde nos países onde há conflitos armados. Então, essa é uma emergência que se desenrola no Afeganistão, no Iraque, no Paquistão, na Nigéria, na Síria, sobretudo na Síria, e ainda está em curso porque a capacidade de imunização, os programas de imunização desses estados foram completamente desmontados e o conflito armado impede que eles sejam retomados. Então, nós hoje temos duas emergências internacionais em curso, a poliomielite, da qual não se fala, e a Covid-19, que é onipresente. Mas nunca vamos confundir notícias sobre uma doença com prioridade para a saúde. São duas coisas completamente diferentes. E se a doença é onipresente, nós nunca estivemos tão longe de ter uma prioridade, de ter a saúde pública como prioridade, e isso é generalizado no mundo, com raríssimas exceções que vocês conhecem, que são as respostas consideradas bem-sucedidas à pandemia, à frente delas a Nova Zelândia e alguns outros exemplos de sucesso. Um outro aspecto muito importante, vocês têm aqui nesse slide as 5 emergências de saúde pública de importância internacional que antecederam a Covid-19. Se fala muito pouco que o Brasil foi epicentro de outra emergência de saúde pública internacional, que foi a síndrome congênita do vírus Zika. Atenção! A emergência não era a doença do vírus Zika, que é uma doença também da pobreza, que também é uma doença endêmica, isso não é emergência. O que era emergência é que a pessoa infectada por esse vírus podia comprometer a saúde do embrião, a saúde do feto. E o Brasil, a ciência brasileira, o SUS, os médicos de beira-leito do Sistema Único de Saúde, no sertão,
identificaram o vínculo entre a infecção pelo vírus Zika e a microcefalia e outras malformações. E o Brasil foi o epicentro dessa emergência internacional entre fevereiro e novembro de 2016, em meio a uma crise política de grande vulto, que foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, também uma crise econômica, uma obstaculização, um boicote significativo do Congresso Nacional, do Poder Judiciário em relação às medidas de resposta adotadas pelo governo. Há uma opção pela ênfase no controle do vetor, a chamada guerra contra o mosquito, mas o Brasil, apesar de tudo, consegue se sair bem, o SUS consegue se sair bem, e o Brasil controla essa emergência internacional. Tá? Nós temos também um episódio maior da história da saúde global, que é a crise do Ebola na África Ocidental entre 2014 e 2016, que suscitou incontáveis questões que nós estamos vendo hoje, agora na Covid-19. Eu lembro de imagens de uma favela, da favela de West Point, em Monrovia, capital da Libéria, em que o exército cercou essa favela, que é uma favela imensa, e as pessoas estavam proibidas de sair sob o pretexto de controlar a propagação da doença, só que não foi dado a elas nem água, nem alimentação. Então, doentes de ebola furavam o cerco e chegavam à rua implorando por água e por comida. Eram ameaçados de linchamento pelos transeuntes, eram recolhidos pelo exército, pela polícia, ou até por humanitários. Médicos Sem Fronteiras atuou de uma forma muito intensa nessa crise, teve uma atuação mais importante até do que a própria Organização Mundial da Saúde. Aqui, uma incapacidade da Organização Mundial de Saúde de fazer frente a essa crise gerou a criação da primeira missão das Nações Unidas de natureza sanitária, que é a missão das Nações Unidas contra o ebola, criada pelo secretário-geral da ONU da época, que era Ban Ki-moon. Então, um episódio cheio de elementos que hoje são apresentados como novos em relação à pandemia de Covid-19, e um elemento que também é extremamente importante e perene nessa história das epidemias, que é tanto a comunidade internacional foi incapaz de dar uma resposta satisfatória a essa emergência, que poucos anos depois nós temos uma nova emergência internacional relativa ao ebola, agora na República Democrática do Congo, também um país desestabilizado por conflito armado e crise política há muitos anos. Vejam que essa emergência durou entre julho de 2019 e junho de 2020, então no início desse ano nós tínhamos 3 emergências internacionais em curso, poliomielite, Covid e ebola. Vocês certamente não ouviram falar dessa emergência do ebola. Ela foi obnubilada pela pandemia de Covid-19 e foi considerada encerrada em junho de 2020, mas o que a gente vê é a persistência das causas estruturais da emergência, da propagação dessa doença, inclusive ambientais. Vocês viram, então, que das emergências existentes até hoje, declaradas até hoje, apenas 2 são pandemias. A gripe H1N1, que eu já mencionei para vocês a origem. Aqui havia uma peculiaridade importante na gripe H1N1, porque para ela existia um tratamento, então a questão dos direitos humanos colocada aqui era o direito ao tratamento. Esse tratamento era o oseltamivir, que nós conhecemos como Tamiflu, e que chegou a faltar em determinados países, não foi o caso do Brasil, mas aqui houve acusação à Organização Mundial da Saúde de conluio com a indústria farmacêutica, porque quando a gente tem uma doença que é considerada uma ameaça internacional, que tem um tratamento, evidentemente as empresas que produzem, nesse caso era Roche, elas têm um grande enriquecimento, porque, como vocês sabem, os estados são os maiores compradores de medicamentos no mundo. Então, uma pandemia que não chegou à escala que a Covid-19 teve, que colocou em questão a independência da OMS em relação à indústria farmacêutica. E aqui eu faço realmente uma drágia de cada uma dessas experiências, todas elas cheias de lições. Na gripe H1N1, nós temos uma literatura consistente sobre a reclusão, o confinamento das pessoas em casa, o fechamento dos locais de culto, o fechamento das escolas, como o período de confinamento impactou sobre a vida das famílias. Temos uma produção aí da antropologia, da sociologia,
do direito, na área de saúde, então, nem se fala. Quer dizer, tudo isso que é apresentado como novidade de convívio, ruptura de rotinas. Nós tivemos, eu me referi ao México, mas isso aconteceu na Argentina, por exemplo, em Buenos Aires, os cinemas foram fechados, as casas de espetáculo foram fechadas, houve restrição da circulação dos transportes, nada disso é novidade. Talvez o que pareça novidade seja a reunião desses elementos e a escala de algum deles, mas realmente não tem nada de novo na Covid-19. E eu quero também transmitir para vocês com muita força a ideia de que essa pandemia foi prevista em detalhes, inclusive. Muitos governantes se defendem dizendo isso, né? Não era totalmente imprevisto, ninguém estava preparado. Não é verdade nem uma coisa nem a outra. Foi previsto e o Brasil estava preparado, eu já vou agora demonstrar isso para vocês. Existe uma abundância de documentos internacionais que prevêem esses fenômenos, inclusive literatura do campo científico. Nós achávamos que a gripe seria aviária. Ela não foi uma gripe aviária, mas havia absoluta convicção de que a família do coronavírus era uma das grandes candidatas a gerar um fenômeno desse tipo. Vocês vão encontrar uma abundante literatura científica a respeito, mas vocês vão encontrar também documentos das organizações internacionais. Eu dou um exemplo aqui desse documento de 2009. Não vou aborrecer vocês lendo esse documento, mas eu mostro para vocês aqui à direita do slide apenas um gráfico lá no início, é a segunda figura desse plano, que já identificava claramente a necessidade de planejamento de coordenação entre o setor saúde, os outros setores do Estado. Aqui, nesse documento, vocês vão encontrar, inclusive, o que deve fazer o Ministério da Justiça, olhar lá o sistema carcerário, cuidar da regulação das liberdades individuais, o que deve fazer o Ministério do Turismo em relação à circulação de pessoas, o que deve fazer o Ministério do Transporte, garantindo a infraestrutura para a circulação de alimentos. Aí vocês veem aqui o terceiro quadrinho aqui dessa figura, a repercussão sobre os indivíduos, as famílias e a comunidade, e a necessidade de adotar ações que minimizem os efeitos adversos da pandemia no plano coletivo e individual. Então, aqui é um exemplo de dezenas de documentos que mostram como deve ser feita a preparação para a pandemia, e não pensem que é só a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, que é o escritório regional da Organização Mundial da Saúde, embora a sua existência seja precedente historicamente. A OPAS tem um papel fundamental no Brasil, continua tendo, inclusive, apesar de tudo, um papel muito importante no Brasil, mas se vocês forem olhar outros organismos internacionais, vocês vão encontrar essa mesma capacidade de previsão e de preparação. Nós vamos ter uma literatura, eu cito aqui Felix Stein e Dev Shridhar, que é uma figura muito importante do campo da saúde global, uma brilhante professora, jovem professora da Universidade de Edimburgo. Eles vão dizer: o Banco Mundial criou um verdadeiro mercado de risco pandêmico. Em 2016, o Banco Mundial lança uma linha de crédito para financiar o combate à pandemia nos estados, e faz isso a partir de uma jogada de mercado, que é o mercado de seguros, lá que o Stein e a Shridhar vão criticar nos seus artigos. Eu mostro para vocês um documento, há muitos e documentos anteriores, mas eu mostro para vocês esse documento de dezembro de 2017 do Banco Mundial. Vejam o título: do pânico e da negligência ao investimento em segurança da saúde, né? Vejam uma figura do início desse documento. Quando ele diz o que acontece numa pandemia: primeiro, impacto de saúde, doença, morte, sequelas de longo prazo, depois o impacto econômico, que esse é largamente abordado, mas vejam, na base desse slide, o impacto social previsto pelo Banco Mundial, né? Previsto pelo Banco Mundial aqui, o estigma social, o impacto sobre as crianças e dependentes que vão ficar abandonados, as rupturas dentro dos núcleos familiares, a questão da afetação desproporcional. Se vocês virem aqui à direita, eu circulei em vermelho, olhem à direita,
mulheres e crianças afetadas desproporcionalmente, população pobre afetada de maneira desproporcional. Quer dizer, tudo isso é sabido pela OMS, é sabido até pelo Banco Mundial, é sabido pelo Fundo Monetário Internacional, todo mundo sabia o que ia acontecer. Então, não haver previsão é mentira. Dizer que a OMS não avisou é mentira, a mais absurda mentira, inclusive a mentira em relação ao início dos episódios na China. Tem documento de 5 de janeiro da Organização Mundial da Saúde já alertando para a existência dessa pneumonia de causa desconhecida, e essas especulações que são feitas em relação à China derivam muito do desconhecimento de quais são as competências institucionais da OMS, o que ela é capaz de fato de fazer, que poderes ela tem. Então, esse desconhecimento ou essa má-fé vem muito dessa falta de conhecimento sobre o funcionamento da organização, mas esse fenômeno foi largamente previsto. Por que os estados não se prepararam? Porque alguns estados não se prepararam. Essa é uma outra questão. Por que eles não foram capazes de dar respostas eficazes a alguns deles? Essa é uma outra questão que não se explica pela falta de previsão, bem ao contrário. O Regulamento Sanitário Internacional, muito além de criar esse conceito de emergência de saúde pública internacional, ele criou obrigações para os estados. E essas obrigações são reportadas periodicamente. Ou seja, os estados informam a OMS o que eles fizeram em matéria de preparação para a resposta às pandemias. Eu não vou me ater aí, que eu só quero que vocês saibam que a Organização Mundial da Saúde não tem poderes para sancionar, não tem poder para impor uma punição a um estado que não se preparou para uma pandemia. O Regulamento Sanitário Internacional diz o que tem que fazer com as fronteiras, diz o que tem que fazer com os laboratórios, diz o que tem que fazer com a legislação, com a comunicação de risco durante a emergência, eventos químicos, eventos nucleares, eventos zoonóticos, tudo isso está previsto no regulamento, mas o estado que não se preparou, a Organização Mundial da Saúde não tem como punir. Em relação aos estados que não têm sistemas de saúde estruturados, as dezenas de estados que são considerados estados pobres, sem recursos para atender essas obrigações, é óbvio que nem teria sentido sancionar, punir. A questão é quem poderia ser punido quando não atende uma obrigação que está prevista, ou mesmo uma recomendação da OMS durante uma emergência. Eu queria mostrar para vocês também aqui que o Brasil era considerado um dos países mais preparados para essa resposta à emergência. Existe uma má fama do Sistema Único de Saúde que foi construída ao longo de décadas por aqueles que defendem a privatização dos serviços da saúde, pelos adversários do direito constitucional à saúde, que tentam nos dizer que tudo que é feito pelo setor privado é melhor, embora o nível de insatisfação da população brasileira com os planos de saúde ultrapasse o nível de insatisfação da população brasileira com o SUS, mas nós fomos durante anos bombardeados com notícias sobre filas, disfunção, corrupção no Sistema Único de Saúde. Então o brasileiro não conhece o seu próprio sistema de saúde, ele só conhece as disfunções, ele não conhece os números do subfinanciamento do SUS. Nós temos hoje, por exemplo, o orçamento federal para a saúde no Brasil, hoje, em pleno pico de pandemia de Covid-19, ele é 20% menor do que o orçamento do ano passado, e o orçamento do ano passado já era insuficiente. Isso decorre da famigerada emenda constitucional 95, que fixou o teto de gastos para a saúde, e vocês estão vendo a verdadeira esculhambação que está sendo feita com o orçamento brasileiro nesse momento. Eu não vou entrar nesse ponto. Eu quero que vocês saibam que, graças ao Sistema Único de Saúde, o Brasil se posicionava no ranking de uma grande universidade na área da saúde, que é a Johns Hopkins. Nesse ranking que foi publicado em 2019, em novembro de 2019, o Global Health Security Index, o Brasil, entre 195 estados, era considerado o 22º melhor preparado para uma emergência internacional. No requisito relativo a controle de patógenos, vocês vão ver aqui, eu marquei em azul, 16º lugar. Na identificação de eventos com potencialidade de se transformarem numa emergência internacional, o Brasil se colocava em 12º lugar. E o que é mais impressionante, na capacidade de resposta rápida para mitigação
da propagação da pandemia, ou seja, para a contenção da pandemia, o Brasil era considerado o nono melhor e, obviamente, em todos esses casos, o melhor colocado na América Latina. Então, o Brasil, não dito por nós, mas reconhecido pela comunidade internacional, era considerado um dos países que seria o exemplo da resposta em razão do seu sistema de saúde. Então, não só foi prevista, não só foi explicado como se deve preparar essas emergências, como o Brasil estava preparado. Ele poderia ter respondido de uma forma diferente. Eu vou passar aqui rápido sobre a reforma da OMS, eu só quero que vocês saibam, porque para mim essa é uma grande questão de direitos humanos que está em plena discussão no mundo hoje, é o que vai acontecer no plano internacional em relação às respostas às pandemias. O diretor-geral da OMS, no final do ano passado, propôs um mecanismo periódico de controle do cumprimento dos compromissos dos Estados, semelhante ao que existe no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ele não deu maiores detalhes sobre como funcionaria esse mecanismo, mas ele deu a entender que cada Estado anualmente apresentaria, então, que ele avançou, que avanços ele teve em relação à preparação para uma pandemia. E aqui a gente se pergunta se seria simplesmente um mecanismo de shaming ou se seria atribuída à OMS alguma espécie de poder de sanção. Uma segunda questão da maior importância é o financiamento da OMS. A OMS é uma instituição miserável, ela tem um orçamento muito modesto e ela tem uma outra característica importante, que é os doadores determinam para que será usado o dinheiro que eles doaram. Então, hoje, 75% do orçamento da OMS é determinado pelos doadores. O maior financiador da OMS até o final da gestão de Donald Trump era o governo dos Estados Unidos, depois passou a ser a Fundação Bill e Melinda Gates, deve voltar a ser os Estados Unidos. Há um predomínio de financiamento do Reino Unido, da Fundação Gates, até do Rotary Clube Internacional. Os estados que têm maior influência nesse orçamento têm uma posição muito clara sobre qual é a sua compreensão da saúde global, que eu já adianto para vocês que não é a dos determinantes sociais da saúde. Então, um grande tema que nós precisamos discutir, se a gente for pensar no enfoque de direitos das pandemias, é o papel desse filantrocapitalismo, essa ideia que é claramente anunciada pela Fundação Gates, por exemplo, vem lá da Fundação Rockefeller, que é a ideia de que nós podemos fazer bons negócios combatendo a fome e defendendo a saúde das populações. Esse é um mecanismo essencial de mudança para que, de fato, a gente tenha um enfoque de direitos. E eu vou terminando, então, lembrando, vocês devem ter visto essa notícia na semana passada. Vocês têm aqui mais de 20 chefes de Estado e de governo, entre eles estados muito importantes para a saúde global, como é o caso da África do Sul, da Alemanha, da Costa Rica, do Chile, do Reino Unido. São países que, juntamente com o diretor-geral da OMS e o presidente do Conselho Europeu, vão propor um tratado global contra futuras pandemias, na verdade, de resposta a futuras pandemias. E quando a gente vai ver o que está contido nessa proposta, foi um artigo que esses chefes de Estado publicaram em diversos jornais do mundo, entre eles, aqui no Brasil, no Globo, mas publicaram no Guardian, no Le Monde, em jornais que atingem um público muito amplo. O que eles dizem é: novas pandemias virão, isso é o que a gente diz também, a literatura do nosso campo e a literatura científica de uma forma geral. A gente sabe que a gente entrou na era das pandemias, né? Essa expressão é do Peter Piot, co-descobridor do vírus Ebola, que dirigiu a ONU AIDS durante muito tempo, uma grande figura. Eles entramos na era das pandemias. Philippe Sansonetti, professor do Instituto Pasteur e do Collège de France, diz que são as doenças do antropoceno, né? Estamos entrando nessa nova fase. Então, esses chefes de Estado dizem: a questão não é se teremos novas pandemias, a questão é quando. Reafirmam que a vacinação é um bem público mundial, que já foi dito na resolução da Assembleia Mundial da Saúde do ano passado, e dizem: nós precisamos ter mais transparência, cooperação e responsabilização. Esse novo tratado seria fundado sobre os atuais instrumentos, ou seja, o Regulamento Sanitário Internacional não cairia,
mas a gente teria um crescimento em matéria de responsabilidade. O que isso quer dizer, nós não sabemos ainda. Mas o caminho seria: os estados precisam ser mais claros em relação a como eles respondem a uma pandemia, porque a ameaça a um é uma ameaça a todos. Se nós mantivermos a circulação de pessoas e a circulação de mercadorias, não parece haver intenção de voltar atrás nesse ponto, e como responsabilizar essas pessoas que conduziram a resposta dessa forma. Eu termino dizendo para vocês ainda, como um aspecto importante desse enfoque internacional de direitos humanos à pandemia, o trabalho do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu não sei se vocês acompanham esse trabalho, eu não sei se alguém também já mencionou no curso antes essa atuação. É muito interessante comparar a resposta do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a resposta da Corte Europeia de Direitos Humanos. Aqui no Sistema Interamericano nós temos duas linhas de atuação claramente definidas. Uma é um papel regulamentador muito importante que a Comissão Interamericana assumiu desde o início. A Comissão Interamericana já arrancou ali no início da pandemia com uma resolução. No dia 10 de abril de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos adotou a Resolução Pandemia e Direitos Humanos nas Américas. Essa resolução ela é vanguardista, né? Primeiro sistema internacional que emite uma norma desse tipo e que fixa parâmetros para os estados de como eles devem responder à pandemia, protegendo os direitos humanos, né? É um documento extremamente importante que visa, então, criar padrões para os estados. Ao responder à pandemia, devem ser mantidas tais e tais obrigações. A pandemia pode repercutir especialmente sobre tais e tais direitos, quase sempre relacionados às populações vulneráveis. Depois, no dia 27 de julho do ano passado, a Comissão Interamericana elabora a Resolução 420 sobre os direitos humanos das pessoas com Covid-19. Então, diferente de um lado, orienta a resposta dos estados. Na segunda resolução, entra em detalhes sobre alguém que teve Covid e seus familiares, que direitos têm, como eles devem ser garantidos. E agora, anteontem, a Comissão Interamericana publica uma nova resolução, a Resolução 0121, sobre as vacinas, né? Sobre a pandemia e o direito às vacinas. Se chama As Vacinas contra a Covid-19 no marco das obrigações interamericanas de direitos humanos. A comissão também adotou 3 guias práticas que são diretrizes bastante objetivas para os gestores de saúde, para os ativistas de direitos humanos, para os governos, evidentemente, sobre pontos específicos em que ela detalha como deve haver a garantia desses direitos. A primeira, em outubro do ano passado, sobre o direito ao luto, os ritos funerários e as homenagens. A segunda, sobre o direito à educação, o acesso à educação para crianças e adolescentes, que é a guia adotada em 16 de dezembro. E a terceira, agora, dia 26 de março, sobre como promover o acesso universal à internet. Está por sair a guia prática sobre os direitos das pessoas que trabalham no setor saúde. Então, essa primeira atuação regulamentar que vocês já devem estar se dando conta disso, essa regulamentação vai ser muito importante no julgamento das denúncias que foram apresentadas no Sistema Interamericano. Então, já existe, muito além da Convenção Americana, já existe um conjunto de diretrizes e de resoluções que estabelecem como interpretar a Convenção no âmbito da pandemia, o que vai facilitar muito e orientar, inclusive, as numerosas demandas que vão existir em relação a violações de direitos durante a pandemia. E existe um segundo papel importante que eu vou mencionar muito rápido em relação ao Brasil. A Comissão Interamericana adotou uma medida cautelar relativa ao povo indígena Mundukuru pela situação de violação de direitos relativa da pandemia de Covid-19, inclusive a presença de pessoas de terceiros não autorizados no seu território, que é um fenômeno que infelizmente está acontecendo de forma constante durante a pandemia. Uma segunda cautelar foi adotada no dia 4 de janeiro, em relação aos povos Guajajara e Iauá da terra indígena Araribóia. Então, nós temos aí já 2 medidas cautelares relativas a direitos dos indígenas durante a pandemia direcionadas ao Brasil. E a Comissão Interamericana também
dedicou ao Brasil 3 comunicados, um no dia 2 de agosto sobre as ações policiais violentas durante a pandemia, o outro no dia 8 de agosto sobre as pessoas privadas de liberdade e a violação dos seus direitos em relação à proteção da Covid-19, e agora no dia 16 de março a Comissão Interamericana fez um novo comunicado expressando a sua preocupação pela grave situação da saúde pública do Brasil diante da Covid-19, abordando a nossa catástrofe sanitária e a conduta do governo federal em relação a essa resposta. A Corte Europeia já vai ter uma abordagem completamente diferente. Nós temos relatos de que até o final de janeiro desse ano existiam mais de 300 demandas relativas à Covid-19 apresentadas à Corte Europeia de Direitos Humanos. Você sabe que ela não existe mais a Comissão Europeia, não existe mais esse filtro, existe o acesso direto das pessoas à Corte. O presidente da Corte recentemente declarou que existem já 9 processos em andamento relativos à liberdade de manifestação e à liberdade de reunião durante as pandemias, um deles dirigido à Suíça, que é o que eu tenho conhecimento, mas que a Corte tentaria julgar de uma forma rápida, e nós tivemos ontem a primeira decisão definitiva da Corte Europeia em relação à vacina, dizendo que é uma demanda de famílias da República Tcheca que não queriam vacinar os seus filhos, e nessa demanda a Corte Europeia respondeu que os países têm o direito de tornar a vacina contra a Covid-19 obrigatória. E aqui o que nós vemos essencialmente é a discussão sobre qual é o limite que os estados têm no sentido de garantir a proteção de saúde pública, até onde eles podem ir para proteger a saúde pública em relação às liberdades individuais. Aqui no sistema interamericano, nós temos muito mais uma discussão de um outro viés, de como forçar os estados, como garantir que os estados cumpram a sua obrigação de proteger essas populações durante uma pandemia, durante um episódio pandêmico. Eu acho que eu fico por aqui, já falei demais. E não sei se eu consegui interromper, eu consegui pausar, agora eu acho que eu consegui interromper a minha apresentação. Vocês viram que eu tentei, então, mostrar para vocês a variedade da abordagem de direitos e foquei nas possíveis abordagens de direitos na dimensão internacional, e fico, então, à disposição de vocês para perguntas, críticas, questões, mas também para dizer que eu havia recomendado para vocês 2 textos que a Carla me confirmou que foram disponibilizados para vocês junto com o material do curso, que vão constituir abordagens de direitos humanos bastante específicas, uma sobre a resposta à pandemia no Brasil, sobre a estratégia federal de disseminação do novo coronavírus no Brasil. Foi um estudo que nós fizemos e publicamos em janeiro desse ano, que teve uma grande repercussão nacional e internacional. E também enviei para vocês um estudo que eu fiz junto com Flávia Bueno, da Fiocruz, sobre a mudança na política brasileira de saúde global, como nós passamos de defensores dos determinantes sociais da saúde, de defensores de direitos, a párias internacionais. E nesse estudo, então, a gente demonstra os itens nos quais houve uma significativa mudança de posição, e, com certeza, os direitos humanos são a essência desses itens, inclusive os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, mas também um conjunto importante de outros direitos. Ufa, muito obrigada. Muito obrigado, Deise, foi ótimo. Eu fiquei me batendo aqui no... Foi ótimo, foi muito interessante, péssimo, pelo que você traz, mas é muito informativo, muita questão, e desloca um monte de mitos que a gente fica ouvindo o tempo todo pela mídia. Eu queria fazer 2 comentários. Eu, na verdade, eu pedi para você desenvolver um pouco, quer dizer, eu acho que o enfoque levou você não desenvolver. Um deles,
é justamente essa tensão, né, que você colocou, digamos, entre saúde e comércio, né? E que, na atualidade, digamos assim, ele adquire novas tensões, né? Então, na aula do professor Costas dos Usinas, nós conversávamos, né, para dizer, bom, aqui no Brasil, eu comentei isso, né, que aqui no Brasil a gente tem como reação, como, né, quer dizer, as não políticas do governo federal, né, a gente diz, bom, as políticas de lockdown estrito, rigoroso, né, seriam desejáveis, né? E aí a gente tende a ver de forma crítica, né, exatamente como essas políticas, não como elas poderiam ter sido tomadas, mas como elas, de fato, foram tomadas em outros países. E aí, então, o professor Costa Luzina falava da Grécia, e dizia assim, bom, em vários países, né, se houve aquilo que se fez uma referência muito rápida, né, ao exagero das coisas ou ao oportunismo, né, dos governos para, digamos, adotar medidas autoritárias, né? E aí, então, quer dizer, a questão não é a opção entre isolamento e não isolamento, né? Porque ambas as medidas, agora mais a lógica, digamos, governamental, né, que opera, né, nos dois casos, né? Você pode ter uma lógica de proteção à saúde, né, uma lógica de proteção à cidadania e aos direitos humanos e respeito, né, às pessoas, ou você pode ter uma lógica econômica. Então, você poderia dizer que a gente pode, aqui no Brasil, nós somos, digamos, a expressão da vertente, né, darwinista, né, como você falava antes, dessa visão, digamos, neoliberal, né, mas também tem a outra visão. Quer dizer, a questão não é Estado versus mercado, a questão não é isolamento versus imunidade de rebanho ou, né, ou proteção à economia. A questão é qual é a lógica que se tem para tomar essas medidas, né? E aí essas visões darwinistas aparentemente podem se construir como uma expressão mais pura, né, mais nítida da racionalidade, né, governamental neoliberal, né? Como sendo assim aquilo que na situação de crise se torna, digamos, evidente. Então eu vou ficar só nessa, né? A outra eu acho que já veio com pergunta que afinal de contas, falar sobre o governo Bolsonaro, mas as pessoas já vão perguntar sobre isso, então eu fico só com essa. Eu te respondo agora, certo? Sim, por favor. Excelente, André. Eu acho que há uma necessidade de clarear o que o governo federal está fazendo, né? Acho que mesmo as pessoas que são críticas em relação ao governo, elas têm se equivocado muito ao dizer que o governo erra, que o governo se omite, que o presidente é louco, que o presidente é psicopata, que, enfim, uma expressão muito comum na literatura internacional, até a publicação do nosso estudo, muito comum na literatura internacional e nacional, era negligência. O governo é negligente em relação à doença, né? E o que a gente encontra? A gente encontra algo bem diferente. Quando a gente vai para os documentos, quando a gente lê o Diário Oficial, quando a gente analisa de forma sistemática o discurso, a gente vê um plano sistemático que vai muito além do presidente da República. O Ministério da Economia vem soltando documentos há meses dizendo que a gente está próximo de alcançar a imunidade de rebanho. O Ministério da Economia. O próprio Ministério da Saúde disseminando desinformação. O presidente da República, claro, é um ator importante, mas na verdade, uma estratégia de governo. A gente vê isso nas respostas que o governo federal envia ao Tribunal de Contas da União, é uma fonte importante da nossa pesquisa também, jurisprudência do STF e jurisprudência do TCU, porque nesses processos o governo fala oficialmente. Então, por exemplo, a gente vê uma resposta do Exército Brasileiro, quando ele deve responder por que houve superfaturamento na produção de cloroquina, qual é a justificativa para produzir esse medicamento cuja eficácia não foi comprovada, ao contrário, a ineficácia do medicamento é comprovada. O Exército responde: é preciso dar esperança aos corações aflitos. Ele responde isso no processo, né? Ele responde no processo que essa é uma estratégia que visa o impacto comportamental em relação à população brasileira, né? Então, o que a gente constata é que
Em meados de abril e de uma forma mais enfática no início de maio, prevalece dentro do governo federal a tese de que a crise se resolveria por meio da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho por contágio, que seria a expressão mais radical do neoliberalismo num contexto epidemiológico, porque tomando o neoliberalismo como essa ideia da não intervenção dentro dos espaços, né? Mesmo quando o neoliberalismo ele regula para deixar emergir o embate entre o mais forte e os mais fracos, com, obviamente, o predomínio do mais forte, né? Isso se dá pela regulação ou pela ausência de regulação, ele vai usar o recurso que for natural a ele, mas o fato é deixar que as forças econômicas, que o chamado mercado determine livremente o que vai ser a realidade, fazendo o mínimo de ajustes possíveis, né? Isso se traduz nesse contexto epidemiológico, vamos deixar a doença avançar naturalmente. Essa tese se baseia numa informação equivocada de que o ser humano desenvolveria uma imunidade natural à doença e que ele estaria protegido da doença a partir da infecção. Essa é uma informação totalmente equivocada, porque nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade gerada pela infecção pelo novo coronavírus. Aliás, o que nós sabemos é muito ruim. O que nós sabemos é que existe um padrão de reinfecção significativo. Então, é uma ignomínia imaginar que nós poderíamos alcançar, é uma expectativa frustrada, isso não aconteceu. O governo anunciou muitas vezes essa imunidade de rebanho, o próprio presidente da República, o Ministério da Economia, outros órgãos de governo falam, estamos chegando à imunidade de rebanho. Manaus, né, foi publicado um estudo indicando que Manaus teria chegado à imunidade de rebanho, que seria estimada entre 60% e 70% de pessoas infectadas. Olha o que aconteceu em Manaus no início desse ano. Então, do ponto de vista científico, isso é falso. E, além de tudo, não é só uma questão temporal, né? A gente não sabe quanto tempo essa imunidade natural dura, mas a gente também não sabe essa extensão da imunidade em relação às variantes. Então, o que acontece é que não é uma expectativa de imunidade por contágio que é totalmente frustrada. Mas o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre isso? Ela diz: nunca na história da saúde global se usou imunidade de contágio, imunidade de rebanho por contágio para responder a uma epidemia, muito menos uma pandemia, e muito menos uma pandemia de uma doença infecto-contagiosa que a gente está aprendendo a conhecer com o tempo. Então, a OMS sempre diz: não é uma escolha, não é uma escolha possível. Isso cientificamente é inaceitável, é perigoso, vai resultar na perda de controle, que é o que aconteceu conosco, né? Nós nos transformamos, ao infectar mais de 12 milhões de pessoas, nós nos transformamos no grande laboratório de variantes. É por isso que o mundo inteiro diz que nós somos uma ameaça à segurança da saúde global, e nós somos mesmo, hoje, porque nós deixamos esses milhões de pessoas serem infectados dessa forma, e, obviamente, não vai controlar a doença, não é deixando a doença se desenvolver solta que nós vamos controlar essa doença. E também, diz a OMS, é inaceitável do ponto de vista ético, porque quando eu tomo a decisão pelo contágio, eu admito que eu vou causar a morte de centenas de milhares de pessoas, porque mesmo que eu tenha uma doença de letalidade baixa, quando eu aplico essa letalidade de, por exemplo, 0,5% num contingente de mais de 200 milhões de pessoas, eu tenho centenas de milhares de mortos, né? Então, essa decisão foi tomada pelo governo federal, acredito que em grande parte por ignorância, né? Uma ignorância voluntária em relação à imunidade de rebanho, porque o governo expulsou todos os seus técnicos. Nós tínhamos técnicos de excelência, grandes sanitaristas do Ministério da Saúde, eles foram substituídos por pessoas que concordam com o presidente. Um ministro da Saúde foi demitido, o outro se demitiu, tá? E se construiu essa estratégia de iludir a população com a ideia de um tratamento precoce, que não existe. O próprio presidente diz isso, né? O presidente diz em diversos momentos: com a caixinha de cloroquina na mão, o trabalhador terá coragem de voltar a trabalhar. E ele incita a população, nós demonstramos isso no nosso estudo com diversos documentos, né? Ele diz, por exemplo, em julho do ano passado, ele diz em Bagé, no Rio Grande do Sul: tem medo do quê? Enfrenta o vírus. O Brasil não pode ser um país de maricas,
quem for bundão vai morrer, quem for atlético vai sobreviver, e aí é construído, inclusive, um discurso com viés de gênero bastante significativo, né? É construído um discurso de incitação ao contágio. Então, essa é a estratégia do governo federal, continua sendo. Nessa semana, o ministro Paulo Guedes falou novamente em uma reunião de empresários que nós estamos nos aproximando da imunidade de rebanho, que é mentira, né? Não é verdade. O presidente voltou a falar nisso. Então, esse é o crime perfeito que se sonhou. Se estimula as pessoas à exposição mentindo que existe um tratamento precoce, se conta com os governadores e prefeitos para conter o colapso do sistema de saúde e eles arcam com o ônus dessas providências, nós teríamos, então, um período de redução de atividade econômica curto e, além de tudo, do ponto de vista eleitoral, o presidente poderia se eximir sempre da sua responsabilidade em relação à resposta, reafirmando essa tese que não tem fundamento científico, mas que tem um apelo emocional muito forte, né? Porque joga com, e aí eu chego no ponto e prometo que eu encerro, joga com essa tensão entre proteção da economia e proteção da saúde. Todas essas frases infames sobre morte de CPF, a ideia de que a redução da atividade econômica vai matar mais gente que a doença, o presidente afirmou isso diversas vezes, né? As medidas restritivas vão matar mais do que a própria doença, o que é uma mentira descomunal, mas o fato é que aqui o nível verdadeiro da tensão entre saúde e economia é um outro. Essa tensão se dá num patamar muito diferente do patamar que foi colocado para o Brasil. Por quê? Porque para a economia, realmente, para a economia do país, não para interesses econômicos pontuais, o importante é conter a pandemia. Isso a gente está vendo nos outros países que obedecem a uma racionalidade econômica também. Bom para a economia é conter a pandemia, mesmo que as pessoas não gostem das medidas restritivas, né? A questão se coloca de uma outra forma, né? A tensão, ela é muito mais... A tensão real é essa. No Brasil, essa tensão, ela, claro, no momento em que a omissão em relação à proteção social, ela se coloca na realidade, sim. Mas o próprio Estado poderia ter resolvido isso, né? Ele induz a tensão, né? Ele induz esse embate como forma de justificar a sua posição. Eu acho, Andrei, que no Brasil muitas medidas quarentenárias foram adotadas de forma equivocada. Ou elas foram excessivas em alguns lugares, ou elas foram absolutamente insuficientes. Isso aconteceu pela falta de uma coordenação nacional. Então, uma pessoa desagradável como eu, que lê o Diário Oficial, que vai ler os diários oficiais dos estados, dos municípios, na nossa pesquisa, nós encontramos coisas incríveis. Por exemplo, nós encontramos uma pequena cidade do interior do Mato Grosso que decidiu o seguinte: quem nasceu em abril pode sair de casa na terça, quem nasceu em setembro pode sair de casa no sábado. Nós temos aí prefeito que adotou decreto de suspensão de atividades essenciais de circulação pelo Facebook. E o que é mais fascinante é que o prefeito não tem diário oficial, não está na página da prefeitura, está lá no Facebook do prefeito. E o fantástico é, no comentário, ele diz: olha, o artigo 12 foi revogado. Quer dizer, a comunidade vivendo o direito de uma forma fantástica para a gente que observa como acadêmico, né? A comunidade esperando o decreto. É raro isso, né? O papel do direito tão tangível assim. Vai lá esperar o decreto e o prefeito avisa pelo Facebook e revoga por comentário de post no Facebook. Então, claro que aconteceram excessos, claro que muitas medidas são adotadas sem suporte em evidências científicas, e isso é consequência da desorganização nacional. A gente teria que ter um plano claríssimo que permitisse aos gestores, de uma forma tranquila, mesmo que sempre exista resistência da população, sempre existe resistência de comerciantes. Qual é a peculiaridade brasileira? É que essa resistência está dentro do aparelho de Estado. É que os agitadores extremistas, os agitadores anti-vacina estão dentro do aparelho de Estado no plano federal. Os outros estados lidam com o movimento anti-vacina, com uma desobediência aqui e outra acolá. No nosso caso, está na cabeça do SUS. A cabeça do SUS incita a desobediência das medidas de saúde pública, e no nosso estudo a gente define isso como propaganda contra a saúde pública, que é uma categoria, para mim, é o achado mais importante do nosso estudo, que vai causar danos graves a médio e longo prazo para a saúde pública brasileira, esse descrédito das autoridades sanitárias,
os movimentos extremistas contra as medidas de saúde pública, tudo isso vai custar muito caro para nós e é um passo adiante na ideologização das políticas de saúde. Mas a conclusão de tudo isso é que o Brasil é hoje o laboratório mais radical do neoliberalismo epidemiológico. É levar, em última análise, deixar a doença seguir à frente, morra quem morrer, como disse o prefeito de Itabuna, a partir de uma lógica econômica que é equivocada. Isso não é bom para a economia. O presidente pensa que sim, provavelmente, e agora que viu que não, já não considera que não existem condições eleitorais de voltar atrás nessa posição. Já disse ontem, não adianta chorar sobre o leite derramado, centenas de milhares de mortes são leite derramado, né? Sem uma alteração significativa do cenário político, ele não vai voltar atrás e nós vamos continuar com esse morticínio a partir dessa estratégia equivocada. E o que é grave em tudo isso é que o Brasil está sendo observado pelo mundo inteiro. Se essa conduta ficar impune, nós estaremos oferecendo ao mundo um exemplo de como se faz política de extermínio de populações vulneráveis por meio da saúde pública. Essa é infelizmente, a contribuição maldita que até o momento o Brasil tem oferecido às respostas à pandemia. O mundo está observando o que está acontecendo aqui e a pandemia vai se tornar, então, uma forma de extermínio. Isso também não é novidade, né? Se vocês forem olhar lá a chegada dos colonizadores no Novo Mundo, quem diz isso é o grande historiador e professor emérito de imunologia de Oxford, o Michael Oldstone, num livro que é um livro fundamental sobre a história das epidemias, vírus, pragas e histórias. Nesse livro, ele vai contar que os astecas não somente morreram das doenças trazidas pelo colonizador europeu, mas vendo a forma pela qual as pessoas morriam em massa e a disseminação de vírus e bactérias que eles não conheciam, eles concluíam que o Deus do colonizador tinha vencido seus próprios deuses. Então, essa não é uma questão nova, ela pode ter nuances novas, mas essa utilização da epidemia como extermínio também não é uma novidade, mas ela se inscreve num estágio de desenvolvimento do capitalismo, num momento da nossa história que é um momento diferente e que merece uma reflexão. No caso do Brasil, tem o darwinismo social, tem o neoliberalismo e tem a tradição escravocrata, a tradição autoritária. Tudo isso se conforma para oferecer esse espetáculo degradante que é causar a morte de centenas de milhares de pessoas, quando ela seria perfeitamente evitável, quando nós teríamos todos os meios, absolutamente todos os meios, desde a atenção primária até o programa de imunização, para evitar que isso acontecesse. Bom, Deise, obrigado. Eu vou ler as questões aqui, né, que nós temos. Algumas você já respondeu, mas nós temos 7 questões. Eu vou ler 3, né? Então, da Bruna Costa: boa tarde, professora. Gostaria de saber qual a sua compreensão sobre o emprego do termo genocídio para fazer referência ao tipo de gestão da pandemia que tem sido adotado pelo governo federal, destacando-se a figura do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado. Bom, é você que acabou de falar, né? Sandro Heleno Moraes Zarpelão: professora Deise, é uma imensa honra poder assistir a sua aula, parabéns. Se o Banco Mundial, ONU, OMS, FMI, pesquisadores e instituições tinham previsto e avisado os possíveis impactos de uma pandemia aos governos do país, do mundo todo, por que os estados não se precaveram? Omissão, subestimaram a ameaça, privilegiaram a seara econômica em detrimento das áreas de sanitária e de saúde? Outra do Maurício Boazzi Lemes: professora, a política... Você deve estar com as mensagens, com as perguntas, né? A política de destruição ambiental produzida pelo governo federal torna o Brasil um possível celeiro de novas pandemias no futuro próximo? Essa hipótese é plausível, né? Você quer que eu leia as outras e aí você faz um bloco?
Cíntia Aquino Lopes Castropil, na sua avaliação, a conduta do governo neozelandês diante da pandemia pode ser considerada um modelo adotado por outros países? Tem uma segunda do Sandro. Essa já foi respondida. Pergunta se as várias instâncias do governo federal orquestraram, né? Então, você já respondeu. Silvia Modena, seria missão impossível os direitos humanos serem respeitados em uma sociedade neoliberal? E o Manuel Luiz Costa Penido, vejo muitas narrativas dissonantes sobre a pandemia, o que tem confundido cada vez mais a população. Mas eu pergunto, professora, sobretudo considerando a falta de consciência das pessoas sobre a gravidade, considerando o descaso de um segmento importante da população que prioriza o lazer como se nada estivesse acontecendo, se não seria o caso de uma abordagem didática e sincronizada por parte de todos os envolvidos com as políticas adotadas, bem como medidas mais coercitivas, individuais e coletivas, para punir tanto os estabelecimentos como os usuários de todos os locais abertos, bem como nos locais de encontros clandestinos. São essas as perguntas. São perguntas maravilhosas, eu agradeço muito, com certeza eu não vou conseguir responder todas, mas eu vou tentar trazer alguns pontos. Primeiro, o uso da palavra genocídio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar o uso por pessoas que não têm conhecimento técnico, não têm conhecimento jurídico, tem todo o direito de usar o sentido leigo da palavra, esse sentido da pessoa que causa mortes em massa. Isso não deve ser punido, e se vocês forem olhar a jurisprudência brasileira em relação a agentes públicos, inclusive em relação ao presidente Lula, muitas vezes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado de ladrão, foram atribuídos a ele diversos crimes. Quando a gente vai olhar a jurisprudência, o que a jurisprudência diz? Que a pessoa que ocupa cargo público, ela se expõe ao escrutínio das pessoas, que é comum que as pessoas utilizem palavras duras, inclusive que correspondam a crimes, que a pessoa leiga não é obrigada a ter domínio técnico dessa expressão, e, portanto, os crimes contra a honra se dimensionam de uma outra forma em relação a quem exerce mandatos. E, além de tudo, em relação especificamente ao presidente Lula, existem decisões que dizem, olha, haviam tantos indícios de corrupção que chamá-lo de ladrão não é algo que deveria surpreender, inclusive porque são referências que são feitas no intuito de levar ao conhecimento do público fatos que podem estar acontecendo e que são feitos no interesse público. Então, simplesmente eu evoco essa jurisprudência que já foi afirmada no Brasil em relação a presidentes anteriores. Essa jurisprudência é igual, né? A resposta à pandemia é de interesse público absoluto. Quem ocupa cargos públicos é submetido ao escrutínio popular. A única coisa que a gente deve fazer é manter essa mesma jurisprudência, e ninguém que usa a expressão genocídio deve ser punido, perseguido ou etc. Do ponto de vista técnico, eu tenho defendido que se trata de genocídio dos povos indígenas, que começa, inclusive, antes da pandemia e se aprofunda na pandemia. Eu citei para vocês 2 medidas cautelares da Comissão Interamericana em relação aos povos indígenas por causa da pandemia. E eu utilizo a expressão crimes contra a humanidade em relação à população em geral, justamente porque nós ainda não avançamos no sentido de determinar qual seria a população-alvo, a população que se busca exterminar, que é um elemento crucial na definição de genocídio e que não falta no caso dos indígenas. É claríssimo que se quer eliminar esses povos, essas comunidades, inclusive com a intenção de ocupar suas terras, né? Esses nexos de causalidade, eles são claríssimos no caso dos indígenas. Mas aproveito para convidar vocês, no dia 19 de abril, nós vamos ter um evento da ABRE, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, em que eu vou conversar, a gente vai fazer uma conversa, eu e o professor Tiago Amparo, professor de Direito Internacional da AGV, para entrar mais nessa discussão e ver se a gente não configuraria como população alvo do extermínio as populações negras, as mulheres, a população LGBT mais vulneráveis. Nós vamos avançar nessa discussão. Eu acho que é fundamental avançar. Eu tenho toda a abertura. Num primeiro momento, me parece claríssima a configuração de crime contra a humanidade. Eu acho que a gente
tem que seguir na afirmação dessa tese, e pouco importa se o Tribunal Penal Internacional vai investigar ou não vai investigar, não é porque o Tribunal Penal Internacional se recusa a dar seguimento a uma demanda que não é crime contra a humanidade ou que não é genocídio, porque o Tribunal Penal Internacional escolhe as demandas que ele vai investigar, ele inclusive anuncia publicamente quais são as suas prioridades periodicamente, e o próprio Estatuto de Roma diz no seu preâmbulo que os Estados signatários têm a obrigação de julgar na sua jurisdição os crimes internacionais. Então não é o TPI que diz o que é crime contra a humanidade ou o que é genocídio, é quem interpreta o Estatuto, e eu não tenho dúvida sobre esse aspecto. A pergunta do Sandro é uma pergunta interessante. Por que os estados não se precaveram? Mas eu tentei demonstrar, Sandro, que alguns estados se prepararam, sim, e o Brasil era um deles, porque enquanto os outros estados estão muito longe da cobertura universal, nós já temos isso. O Sistema Único de Saúde é a grande conquista da democracia brasileira, é o que nós temos de melhor. É a maior política redistributiva. Quem não conhece a saúde pública não entende isso, né? O quanto o direito, o acesso à saúde modifica a vida das pessoas, atinge as suas condições de trabalho, a sua existência de uma forma geral. Pensa, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, se você tiver Covid, a questão não é o oxigênio que vai... pode faltar oxigênio, pode faltar leito na UTI, mas a questão é a conta que você vai receber quando chegar em casa, né? Se você sobreviver à Covid-19. Então, ter esse acesso universal faz toda a diferença, além de outros setores dos quais a gente, de fato, se preparou. Então, tem toda uma literatura, Sandro, pensando agora por que países preparados não conseguiram dar uma resposta efetiva, e aí a pista que diversos colegas têm seguido, alguns que eu admiro muito, Martin McKee, David Stuckler, muita gente boa está escrevendo sobre isso, que é o impacto do populismo na resposta às pandemias. E esses colegas já estão levantando algumas hipóteses, mas a gente viu que mesmo países com condições objetivas de resposta não conseguiram dar essa resposta porque o comando político foi superior a esses elementos estruturais, né? É muito triste constatar isso, mas com certeza tem gente, por exemplo, a gente tem aí mais de 40 países que dependem exclusivamente da COVAX para ter acesso à vacina, que dependem exclusivamente da OMS para ter alguma resposta à pandemia, porque são países realmente muito pobres, que não têm sistema de saúde estruturado. Desses, tu poderia dizer que não estão preparados. Os outros, muito difícil. Agora, eu comecei brincando com vocês, né? Meus colegas diziam que era hippie, porque eu trabalhava a pandemia. Pense nas mudanças climáticas também, que são um pouquinho mais conhecidas ainda do que eram as pandemias antes. Então, existe esse pensamento mágico, né? Os cientistas estão dizendo que vai acontecer. Não, não vai acontecer. Conversando com uma colega minha, uma grande intelectual brasileira, ela me disse, eu sabia que ia acontecer, mas não pensei que seria ainda enquanto eu estivesse viva. Então, aí as percepções são diversas, e essas grandes coalizões de governo que estão preocupadas em atender demandas imediatas, têm dificuldade de planejamento. Isso vai acontecer em muitos países. É muito difícil sacrificar interesses, principalmente interesses econômicos, no imperativo de prevenção. Talvez isso mude agora, de uma certa forma. Nova Zelândia é modelo. A gente, na saúde pública, não gosta muito de modelo, mas porque os contextos são sempre diferentes, os indicadores epidemiológicos são diferentes, mas, com certeza, eu tenho maior respeito e reconheço a Nova Zelândia como uma experiência exitosa. Se ela pode ser transferida ou replicada em outros lugares, isso vai depender de uma série de fatores. Uma coisa é certa: nós não precisaríamos fazer lockdown agora se nós tivéssemos testado e isolado, se nós tivéssemos investido dinheiro que hoje está sendo investido em UTI na vigilância em saúde, que o Brasil é muito bom, muito forte nisso. Se a gente tivesse investido na imunização, se a gente tivesse mobilizado a nossa estratégia de saúde da família, nós não estaríamos necessitando fazer suspensão de atividades essenciais hoje. Nós talvez estivéssemos em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, que é uma interface de deslocamento importante, cidades que têm características específicas, como frigoríficos, por exemplo, nós até poderíamos ter por muito menos tempo. E outra coisa importante sobre o lockdown: quando a gente tem uma alta adesão, ele é mais curto. Tá? A gente está preso nesse pesadelo porque a gente faz medidas frouxas com adesão baixa, e a gente não consegue sair delas, né? Mas se a gente tivesse seguido
o que nós poderíamos chamar, de uma forma muito geral, dos modelos que deram certo, Coreia, Nova Zelândia, testa, isola, joga na prevenção, dificilmente nós precisaríamos fazer medidas restritivas. Essa pergunta sobre se uma sociedade neoliberal é compatível com os direitos humanos é uma pergunta muito difícil de responder. Uma coisa é certa, nós estamos nós estamos vivendo uma experiência radical de neoliberalismo, e nessa experiência radical sequer existe lugar para o direito à vida, de uma forma isonômica, né? O direito à vida, dos elementos mais preocupantes da nossa conjuntura é a reiteração dessa ideologia de que todos vamos morrer de qualquer maneira, os que morreram iam morrer mesmo, essa banalização da morte, essa ruptura de um princípio de igualdade elementar e que, de resto, já era insuficiente. Isso é talvez o aspecto mais preocupante dessa radicalização do neoliberalismo no Brasil com o pretexto da pandemia. E em relação às narrativas, eu concordo integralmente. Quando a gente tem conhecimento técnico sobre resposta à emergência, a primeira coisa que a gente aprende é que o elemento crucial de uma resposta a um surto epidêmico é a comunicação de risco durante a emergência. Muitos manuais de comunicação de risco, a OMS tem um traduzido para o português, inclusive, que tem mais de 10 anos. Esse manual começa dizendo assim: primeiro ponto importante da comunicação de risco durante a emergência, confiança nas autoridades sanitárias. Segundo ponto da comunicação, sinceridade, franqueza sobre as incertezas. A população tem que saber exatamente o que o gestor sabe, tem que saber transmitir essas incertezas. Terceiro ponto, homogeneidade do discurso. Tem toda a razão. Então, a gente nunca teve, nós continuamos não tendo uma campanha nacional de prevenção da Covid-19 que fale com clareza. Ao contrário, os elementos da resposta foram transformados em combustível de mobilização das extremas direitas. Então, agora as pessoas pensam que o lockdown é de esquerda, as pessoas pensam que a vacina é chinesa, enfim, nós temos aí uma apropriação, e inclusive são elementos emocionais que têm um potencial enorme de adesão. E lembrem que tudo isso começa, o presidente da República atual aprendeu bem, porque tudo isso começa com a fosfoetanolamina, que é o único projeto de lei que ele teve aprovado na sua carreira, se não me equivoco. Ali ele já notou o que era o potencial de mobilização de uma situação como essa, o quanto é fácil espalhar notícia falsa sobre ciência e o quanto as pessoas se engajam em lutas inglórias e em falsas polêmicas como essa, né? Então, de fato, o primeiro passo para sair desse buraco seria essa comunicação homogênea e que as forças políticas, como aconteceu em diversos outros países, chegassem a um ponto de consenso sobre o que será feito, mas nós estamos muito longe disso, né? Muito longe disso, porque o presidente percebe esses elementos como uma estratégia ideológica, política eleitoral. Obrigado. Tem mais uma pergunta, não sei se você quer responder ou eu posso mandar para você. Você está cansado? Pode mandar. Eu tenho um debate agora com a Mônica De Bolle e o Alexandre Padilha na Mídia Ninja, às 7h. Quem quiser chegar é lá no Instagram, mas com todo prazer respondo por e-mail se tu me mandares, Andrei. Tá certo. A gente manda. Bom, a Andréia já mandou para você, né? Então eu só, né, quero agradecer muitíssimo, né? Você trouxe muita informação muito importante, e infelizmente não foi informação fácil, né? Não foi, né? Mas é o fundamental, né, para a gente pensar direitos humanos, a gente pensar a pandemia. Então acho que a pandemia e a nossa situação política, né, atual, né? Então eu agradeço muitíssimo, né, a você por essa brilhante, né, essa sua exposição sobre o problema. Você quer falar mais uma coisa? Porque depois nós vamos fazer um encerramento, se você quiser sair, né? Eu só quero dizer muito obrigada. Desculpe sair meio apuradinha para tomar uma aguinha só antes do evento. Parabéns pelo curso, Andrei. Parabéns por todo o teu trabalho. Parabéns a todos os que estão participando. Eu estou vendo aqui os agradecimentos. Eu que agradeço a vocês. É na Mídia Ninja, sim, no Instagram. Desculpe se eu estraguei o fim de semana
de vocês com essa análise, mas eu quero dizer que eu não abordei as resistências, mas estejam atentos a isso, aos colegas que estão contando as experiências de resistência, que são muito lindas, que são muitas, nas comunidades, Paraisópolis, Complexo do Alemão, toda essa luta que nós estamos levando aí, tantas ações judiciais, políticas, nós não somos testemunhas passivas do genocídio. Nós estamos lutando, se juntem a nós, vamos nos reforçar mutuamente, não vamos desanimar, mas essa lucidez sobre o que está acontecendo ela é muito importante. Tomara que a gente consiga fazer a CPI da pandemia, e se ela existir, nós vamos ter que nos mobilizar muito. Muito obrigada, um grande abraço para vocês. Tá bom, muito obrigado.